ok, eu vou pedir para vocês colocarem aí o nome. Oi, gravação. Isso, o nome e o número que é a nossa chamada aí fica salvo. E aí depois eu dou uma conferida lá e marco as presenças, tá? Ótimo, galera. Tem uns atrasados chegando agora aqui, ó. Pessoal que entrou agora, coloca o nome e o número aí no nosso chat para poder gravar a presença de vocês, tá? Turma, é o seguinte, a gente fez uma live aí, né, na semana retrasada com segundos anos, mas como estavam os segundos anos de todas as unidades, a gente ficou um pouco confuso, a gente não conseguiu tirar as dúvidas individuais, assim, né? Cada sala tem sua particularidade. Então, oi, Arthur, bom dia. Põe o nome e o número aí no nosso chat para poder ficar gravado. Então, só para retomar um pouco o que foi falado lá na live e começar o nosso segundo bimestre, né? A gente parou o primeiro bimestre em Tomás de Aquino, que é o finalzinho ali da Idade Média, que vocês começam a perceber que o Tomás de Aquino já tem que resgatar a filosofia de Aristóteles, tentar provar a existência de Deus através da física, tá? Por que ele faz isso? Qual que é a necessidade disso? Porque a gente já está ali pré-renascimento. A ciência começa a bater na porta da igreja e a contestar as questões sobre fé e razão, o geocentrismo, né, que era a Terra como centro do universo, que foi criado por Deus, começa a ser contestado aí por Nicolau Copérnico. Então, a gente está dentro desse contexto aí. Então, no segundo bimestre, a gente vai ver filosofia do Renascimento. A gente vai começar na aula de hoje com as principais características do Renascimento, o que muda no pensamento do homem para poder mudar também um pouco a história. E aí, depois a gente vai até Maquiavel hoje, tá? Que é filosofia política. Na próxima aula, a gente entra mais em filosofia da ciência, com Galileu, Francis Bacon, Newton, a formação das primeiras universidades, aí, na verdade, a consolidação da física, da química e da biologia. E aí, depois a gente vai ver René Descartes, que é um dos principais representantes do racionalismo nesse período, para poder entender que vem aí no terceiro bimestre. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, abrir o microfone e perguntar, não tem problema interromper na apresentação. Eu até prefiro, porque eu não consigo ler o chat enquanto eu estou apresentando. Então, se alguém tiver alguma dúvida, ou de repente alguém tiver com algum problema no microfone, escrever no chat, eu vou pedir aí, sei lá, para a Ana Helena me parar na apresentação e falar, ó, professora, tal aluno está com dúvida e está escrevendo aqui no chat porque eu não consigo ler, tá? Eu vou fazer uma apresentação aí para vocês de PowerPoint, que é um PowerPoint que eu já tinha preparado para poder gravar na próxima aula, que seria no nosso dia 27. Então, vocês vão ver que ele está em formato um pouco de como eu gravaria, tá? Nossa, aparece propaganda no meio da aula, vamos lá. De como que eu gravaria para vocês aí, que seria no dia 27, tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, pode pedir para parar e aí eu explico aí para vocês. Pessoal, começou a apresentar aí o PowerPoint? Vocês estão vendo? Podem falar, galera. Sim, estão acordados? Não me deixem falando sozinha aqui não, porque é horrível. Tô com saudade da aula presencial, onde eu já falo direto com vocês. Então, vamos lá. Nova ciência e o racionalismo que vão começar a surgir aí no finalzinho da Idade Média e início do Renascimento. Isso que eu vou falar com vocês está muito ligado com a disciplina de História, que vocês viram no bimestre passado. Eu acho que vocês terminaram de ver aí Reforma Protestante, Renascimento, é isso? Turma? Sim, sim. Sim. Vocês vão ver que agora, a partir de agora, a filosofia sempre vai estar um passo atrás da história. Já estava, né? Quando a gente viu filosofia medieval, por exemplo. E eu vou precisar muito daquele contexto que os professores de história passam para vocês, agora nas nossas aulas de filosofia, tá? E vocês vão começar a perceber como que o pensamento do homem muda, a história muda, e conforme a história vai mudando, as relações humanas mudam, os pensamentos também vão mudar, tá? Então, os conceitos-chave que vocês já viram na aula de história, que vão ser retomados aqui na aula de filosofia, são antropocentrismo, que é o homem no centro, né? Agora as discussões mais humanas e não sobre Deus. O racionalismo, que eles começam a perceber que o uso da razão pode dominar não só a natureza, construindo as ciências naturais, como a física, a química e a biologia, mas também pode dominar o próprio homem. Por isso que a gente começa também a discutir um pouco mais sobre filosofia política, tá? Que é o domínio do ser humano através do uso da razão.
o humanismo, que é o homem no centro, né? Heliocentrismo, que vai ter essa mudança do ponto fixo. Enquanto o ponto fixo ele era Deus e a criação de Deus em relação à Terra, criador também do próprio homem e de tudo aquilo que existe, agora o ponto fixo muda, começa a ser o heliocentrismo, que é o Sol no centro. E isso vai criar um problema ali em relação às igrejas e à própria Inquisição, tá? O poder político, razão, experiência, que a gente vai começar a ver como que as universidades vão começar a consolidar as primeiras experiências, as teorias científicas, a criação de hipóteses dentro da física e da química aí, só que tinha um certo problema. Alguém que fazia uma experiência, por exemplo, na França, não tinha contato com alguém que estava fazendo a mesma experiência na Inglaterra, né? Então, a criação da imprensa começa a divulgar essas experiências acadêmicas mesmo, né? E eles começam a entrar num acordo para fazer as experiências em condições normais de temperatura e pressão, né? Que a gente tem até hoje nas fórmulas, né? Que a gente usa na física, tá? Então, eles vão começar a criar condições para que as experiências sejam feitas nas mesmas condições de temperatura e pressão, para poder chegarem nas mesmas conclusões, porque senão não tem sentido você construir uma ciência tendo resultados diferentes, né? Espaço homogêneo, então ponto fixo aí que muda, né, do geocentrismo para o heliocentrismo, representação, a questão dos ídolos que a gente vai ver com Francis Bacon, que nos levam aos erros, método indutivo, que é o método científico, né, método matemático experimental, que a gente vai falar de Descartes, quando a gente entra em dúvida metódica, dualismo cartesiano, idealismo, demonstração geométrica que o próprio Descartes faz quando ele cria o plano cartesiano, Deus transcendente. O que é um Deus transcendente? É um Deus que você só encontra extramundano, né? Extra-vida, em outra vida, que seria a questão da eternidade. Deus imanente. Imanente, a palavra imanente, é o oposto de transcendente. Se na Igreja Católica especificamente, que dominou o período da Idade Média, você só encontraria Deus pós-morte, na eternidade, com a reforma protestante, a gente começa a falar sobre Deus imanente que está presente aqui agora, tá? Então, até mesmo a moralidade vai ter uma certa mudança aí. Natureza naturante e natureza naturada, que a gente vai falar um pouquinho de Spinoza, de Leibniz também. Quais são as questões filosóficas desse período com esses novos conceitos aí, com esse novo contexto? Qual é a realidade fundamental das coisas? Será que a existência das coisas foi criada por Deus? Ou será que elas têm um mecanismo próprio de criação aqui na Terra, né? Qual é o lugar do ser humano no universo? Porque até então, na Idade Média, o lugar do ser humano no universo seria a criação de Deus, eu como criatura, e aquilo que eu cumpro aqui é pretenso encontro pós-vida, né, com um Deus que me daria toda a felicidade, a eternidade, então toda a esperança ela colocada no futuro. Mas agora não é mais. Então, qual que é o meu lugar nesse universo? O homem vai se sentir um pouco perdido em relação às questões morais, às questões da ação mesmo. Quais são as bases de um conhecimento seguro? Será que eu posso, como a ciência vai começar a se consolidar, essa questão diz respeito, será que eu posso aceitar aquilo que eu aprendo através dos sentidos, né, do tato, olfato, paladar, dos sentidos sensíveis, da sensibilidade humana, para construir a ciência? Ou então eu posso só aceitar aquilo que eu aprendo através do uso da razão, né? Então a ciência começa a questionar se os sentidos é uma fonte segura de conhecimento, ou só a razão. E também se Deus é imanente ou transcendente, que está dentro do contexto aí da reforma protestante. Até aqui, beleza, pessoal? Vocês viram isso aí, vários desses conceitos em história. Tudo bem, turma? Sim. Oi? Sim. Beleza. E outro detalhe, se eu estiver falando muito rápido, porque a aula passa muito rapidinho, me avisem aí que eu dou uma freada, tá? Então vamos lá, Idade Moderna, né, que a gente vai ter a revalorização do ser humano e da própria natureza, né? Eles começam a pegar até o período da Idade Média, pela Igreja Católica era proibido fazer experiências com a natureza, com o corpo humano mesmo. Então todo esse desenvolvimento científico dá uma pausa, uma freada, né? Com a Idade Moderna, a retomada principalmente das experiências em relação à natureza, ao corpo humano, começam a se desenvolver. Então, por exemplo, para os muçulmanos, durante o período da Idade Média, teve um certo desenvolvimento na medicina, porque eles permitiam as experiências com os corpos humanos, né, com os mortos. Já a Igreja Católica, pela proibição, não permitia. Então, não se desenvolve tanto a medicina ou a ciência. Tem um atrasado querendo chegar, tinha que ser o Jean, né? Oi, Jean. Bom dia. Jean, tenta entrar no horário da aula, tá? Por gentileza, para
não, a gente não tem problema. E coloca seu nome e número aí no chat para poder marcar a sua presença, tá? Então, continuando aí esse período de transição, as características, né? Então, a Idade Moderna vai de meados do século XV até o século XVIII, mas a gente vê ali no finalzinho do século XIV já algumas transformações, principalmente dentro do contexto da própria Igreja Católica, que é a retomada de Aristóteles, e tentar usar a física de Aristóteles para comprovar a existência de Deus com Tomás de Aquino, tá? A gente vai ter a passagem do feudalismo para o capitalismo. E isso é importante, porque vão ter a criação dos primeiros grandes centros urbanos. Se até o feudalismo as pessoas elas eram fechadas dentro do seu feudo, os relacionamentos humanos elas se resumiam dentro do feudo, agora não, eu me relaciono com outras pessoas, vão ter os centros, a formação dos centros urbanos. Então, as questões de relacionamento humano também começam a se transformar, tá? Florescimento do comércio, estabelecimento das grandes rotas comerciais, e com isso a gente desenvolve a ciência também, porque tem a criação da bússola, de outros equipamentos que permitem com que o homem olhe para o céu, né? Quando eles olham para o céu agora aqui na Idade Moderna, eles não enxergam mais só Deus, eles enxergam várias possibilidades de locomoção, de transporte, de navegação, eles vão começar a estudar astronomia, então eles saem do seu mundo fechado e vão para o universo infinito. Isso vai ter uma mudança significativa no pensamento do ser humano, tá? Enquanto eu estava fechada ali no meu feudo e com a Igreja Católica cheia de dogmas para eu cumprir, com a Inquisição pesando, né? Agora eu posso ver o mundo, olhar para o céu e não só enxergar mais Deus, mas ver ciência também. Então, a gente vai ter o predomínio entre o capital comercial e a emergência da burguesia, isso muda também a mentalidade do ser humano, porque a gente começa a pensar um pouco mais na economia, nas questões da política, do relacionamento também entre o capital comercial vai começar a criar certas relações comerciais, né? Centralização do poder político nas mãos do rei, que é a criação do absolutismo, né? Formam-se os primeiros estados nacionais modernos, Portugal, Espanha, Inglaterra e a França. A gente tem o mercantilismo, que é o conjunto de doutrinas e práticas econômicas que consolidam essas relações entre as formações dos primeiros estados nacionais modernos, e vão ter as grandes navegações e a expansão comercial marítima, que eles vão começar a ter contato com outras culturas, com outros povos. Então, tudo isso faz com que o ser humano comece a pensar de maneira diferente e contestar também a questão dos dogmas da Igreja Católica. E surge junto, né, a Reforma Protestante, que é a criação de outras religiões, tá? Com outros dogmas, com outras maneiras de pensar. A gente tem a criação de novos métodos de investigação científica, que vão desenvolver a ciência natural, isso eu já comentei um pouquinho com vocês, e a gente vai ver um pouco mais disso mais para frente. A invenção da imprensa, que é fundamental aí, porque agora você pode fazer pesquisas e divulgar, publicar, tá? Então, o número de pessoas que vão ter o conhecimento científico é bem maior por conta da invenção da imprensa. E a visão teocêntrica, que Deus seria o centro do universo, né, predomínio até então, que seria na Idade Média aí, vai passar para ser antropocêntrica, porque eles percebem que o ser humano, que o homem, é capaz também de muita coisa aí, através dessas ciências da natureza, da questão da expansão comercial, e também desse conhecimento, dessa diversidade de novas culturas que eles vão ter com as navegações, tá? Até aqui, ok, turma? Pessoal, vocês estão acordados? Sim. 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 Então tá bom, vamos lá para o Renascimento, né? Então, o que é o Renascimento? Eu acho que vocês já viram isso em história, eu só vou citar rapidinho para vocês entenderem o Maquiavel e os próximos filósofos que a gente vai falar, tá? Então, o Renascimento é um movimento cultural, artístico também, filosófico, né? Que todas essas transformações vão acabar culminando, uma nova forma de pensar e de se expressar também através da arte e da literatura. Recebe esse nome porque se inspira nas ideias do humanismo, que é um movimento iniciado na Península Itálica em meados do século XIV, tá? Por intelectuais que defendiam o estudo da cultura greco-romana e o reavivamento de certos ideais de exaltação do ser humano e de seus atributos, tais como razão e liberdade. Com Tomás de Aquino,
que é o início ali do século XIV, ele já faz esse resgate aí da cultura greco-romana, principalmente através de Aristóteles, né? Ele que vai traduzir todas as obras do Aristóteles do grego para o latim. Então, nesse período, a gente já começa a ver esse movimento. Só que a questão da razão e da liberdade ainda não está presente em Tomás de Aquino. Primeiro, porque você não pode falar em liberdade ou livre-arbítrio no final da Idade Média, embora Agostinho tenha falado no início, né? Quando Deus é onisciente e onipotente, isso cria um certo dilema para a Igreja Católica. E o uso da razão, a gente viu ali com Tomás de Aquino que a fé era o que tinha de mais importante, né? Mas agora no período aí do Renascimento, não. Eles vão colocar as questões da razão e da liberdade humana como principais, tá? Então, ao propiciar a expansão de uma mentalidade racionalista, que é o uso da razão do homem e não mais da fé, o Renascimento criou as bases conceituais e de valores que favoreciam o desenvolvimento da ciência no século XVII, tá? Que é onde ela vai se consolidar aí. O objetivo era prever para prover. Quando você domina assim, a natureza, quando você passa a estudar a natureza através do uso da razão, agora você pode fazer previsões, né, para poder tentar se prover daquilo, se aproveitar daquilo. Então, você começa a perceber a questão do clima, né, a questão do solo, isso vai influenciar diretamente na agricultura. Então, o homem começa a usar a ciência em benefício próprio e a dominar a natureza com o uso da razão, beleza? Só que a gente tem uma ameaça aí às nossas novas mentalidades, que é a Inquisição. Aqui eu coloquei para vocês uma tela que mostra, né, a Inquisição, o julgamento de Galileu, tá? A gente vai falar um pouquinho dele na próxima aula aí, mas o Galileu, ele foi proibido, né, quando ele vai consolidar a ideia de heliocentrismo, que é desenvolvida pelo Nicolau Copérnico, ele vai ser perseguido e ele vai sofrer com a Inquisição, vai ser humilhado publicamente, e aí ele vai sofrer a pena de ficar preso dentro da casa, né, em exílio, e a proibição de publicação, mas mesmo assim ele continua publicando as suas teses através de amigos aí, tá? A Igreja Católica, para vocês terem uma ideia, ela perdoou e concordou que o Galileu estava correto em 2003, 2003 agora, né? Para você ver o quanto tempo que ele foi aí totalmente excluído do pensamento da Igreja Católica. Então, a teoria heliocêntrica vai mudar muito, assim, essa questão do uso da razão do ser humano e essa perseguição aí da Inquisição, tá? Por que a Igreja Católica não permitia que o Sol fosse o centro do universo? Por que essa questão era tão importante para eles? Então, vamos lá. Então, entre as concepções que trariam maiores estragos à cosmologia medieval, destacou-se a teoria heliocêntrica, que foi primeiramente aí proposta por um sacerdote, ele fazia parte da Igreja Católica, que era o Nicolau Copérnico. Tá? Ele vai desenvolver essa teoria, mas quem consolida e quem comprova isso é o Galileu. Então, durante a primeira metade aí do século XVI, ele escreveu um livro chamado Da Revolução das Esferas Celestes, no qual ele demonstra matematicamente que era a Terra que girava em torno do Sol, e não o contrário, como propunha a teoria geocêntrica vigente até então. Quem que propôs essa teoria geocêntrica? O Aristóteles, no século V a.C. Então, no século V a.C. até o século XVI, o que perdurou é a teoria geocêntrica, por todo esse tempo, tá? E um outro aspecto que passou a incomodar as autoridades católicas aí que vai influenciar foi que a natureza e o universo passaram a ser concebidos a partir de um novo paradigma, baseado na observação direta e na representação matemática. Se para a Igreja Católica toda a natureza tinha a linguagem de Deus, né, porque Deus criou essa natureza, agora com essa nova ciência, com a ciência natural, eles conseguem transformar essa linguagem da natureza em né, matemáticas, em expressões matemáticas. Então, isso também vai criar um certo embate ali com a Inquisição e com a Igreja Católica, tá? Essa mudança poderia colocar em xeque os dogmas da Igreja e afastar as pessoas da fé cristã, porque todo aquele mistério cristão, aquele mistério da Igreja Católica, agora é representado através de expressões matemáticas, de fórmulas da física, e você passa a compreender a linguagem de Deus. E aí, onde entra agora a questão do mistério? Né? Então, tudo isso cria um certo choque com a Igreja Católica. Então, o modelo geocêntrico vigente, então, até a época do Nicolau Copérnico, era exatamente aquele que foi desenvolvido por Aristóteles, tá? A gente viu ano passado Aristóteles que esse primeiro motor aqui, que se move tudo e a todos, né, seria
em Tomás de Aquino, Deus, que o Aristóteles chama de éter, né? Esse primeiro motor que move a tudo e move a todos, moveria o planeta que está dentro dele, que seria Marte. Né? Marte se movimentando, moveria o Sol, esse aqui é o modelo criado por Aristóteles e desenvolvido por Ptolomeu, que moveria aqui Vênus, eles tinham pouca noção dos planetas pertencentes a esse sistema, né? Vênus moveria aqui a Lua, que se moveria em torno da Terra, e Terra aqui estaria no centro do universo. Com a observação do Nicolau Copérnico, ele muda, né? Então, aqui tem uma representação aí do modelo do Nicolau Copérnico, que foi depois desenvolvido por Galileu, sobre esse sistema aí heliocêntrico. Então, o Sol estaria no centro aqui do universo, né? Não tem mais aquela ideia de primeiro motor que move a tudo e move a todos, mas ele já tem uma ideia de movimento contínuo, tá? Ele não chega a desenvolver como o Copérnico, quem desenvolve é o Galileu. E aí, sim, Mercúrio, ele já tem mais noção de alguns planetas, aí Vênus, ele já coloca aqui a Terra como o quarto, né, que tem uma lua própria, num sistema próprio, e não mais a lua fazendo parte daquele sistema, tá? Aí, continuavam, então, os outros planetas. Beleza? Turma, tudo bem aí? Sim. Sim. Tá. E dentro desse contexto, também, por conta do absolutismo, começa a surgir a filosofia política, né? Que vai estar totalmente ligada aí com a questão da ética. E a gente tem o Maquiavel, que é um dos queridinhos aí dos vestibulares, que é importante vocês entenderem bem o contexto que ele está e a filosofia que ele desenvolve. Vocês vão também trabalhar Maquiavel bastante com a Mari, porque ele é considerado aí um pai, né, do desenvolvimento da sociologia, então ele vai ser importante tanto em filosofia como em sociologia, tá? Maquiavel, ele é de uma família rica, é uma família dos Médicis, que existe até hoje, né? É uma família que tem grande influência política. Então, ele vai se destacar aí, inicia uma nova fase do pensamento sobre o poder ao abandonar o enfoque ético-religioso e propor uma abordagem mais realista da política. Então, ele é o primeiro que faz uma análise da política existente, tá? Ele não constrói teorias para políticas futuras ou uma observação do que como deveria ser, mas sim de como é. Né? E quando ele vai começar a contestar essa questão do poder divino concebido aos reis absolutistas, claro que a galera não vai curtir muito, e vai colocar o Maquiavel em exílio, tá? Ele vai ser preso aí. No exílio de Maquiavel, ele escreve O Príncipe como um jeito de se redimir perante aos reis aí, tentar se libertar desse exílio, tá? Então, O Príncipe é uma obra que ele escreve para poder se livrar desse exílio. Então, o que ele escreve, por que é importante, o que tem nessa obra de tão interessante assim. Então, O Príncipe de Maquiavel é uma obra elaborada originalmente entre 1513 e 1514, que é o primeiro ano de exílio aí do Maquiavel, só que ela só vai ser publicada em 1532. Ele escreve O Príncipe na tentativa de reaproximar-se do governo, a família dele era bem influente, tá? Trata-se de um livro de encomenda, que Maquiavel desenvolveu com a intenção maior de salvar-se do exílio, mas foi em vão. Ele continuou sendo proibido de cumprir seus ofícios e, consequentemente, foi expulso da cidade. O Príncipe, essa obra, ela foi mal interpretada por alguns linguistas e teóricos da época, e assim a figura de Maquiavel caiu em esquecimento nas décadas posteriores. A teoria dele vai ser resgatada no finalzinho ali do século XVIII, tá? O que tem de interessante nesse livro aí, O Príncipe? É como se fosse um manual mesmo para os governantes da época. Ele escreve um manual, dividido em 4 partes, que eu já vou explicar para vocês. A frase mais famosa, né, que é atribuída a Maquiavel no livro O Príncipe, é os fins justificam os meios. Acho que vocês já ouviram essa frase em algum lugar aí. Só que é uma coisa interessante, ele não escreve isso no livro dele. Em nenhuma parte do livro do Príncipe tem essa frase especificamente, os fins justificam os meios. Então, isso é uma frase atribuída a Maquiavel, mas é uma interpretação da obra, tá? Ele não escreve exatamente isso, mas ele quer dizer isso. O que ele quer dizer com essa frase? Ele fala que para o governo se manter, né, não importa o meio que você use, mesmo que seja cruel, se você precisar de matar toda a população de uma outra cidade para manter-se no poder, você pode. Então, o fim, a finalidade de manter-se no poder justifica qualquer tipo de meio que você use, sendo cruel ou não,
tá? E que o governante, o príncipe, né, ele chama o príncipe, no sentido geral, de qualquer tipo de governo, ele não pode ter aquela ideia de piedade cristã que até então os reis da época tinham, né? Eles têm que abandonar, se desvincular com qualquer tipo de religiosidade que tenha existido, porque senão fica um rei bonzinho, piedoso, e na verdade a ideia de Maquiavel é a manutenção do poder, tá? Então, a Europa aí passava por grandes transformações. Uma nova classe social, que é a burguesia comercial, buscava espaço político junto à nobreza. Estava ali, né, tentando um espaço, porque afinal a classe burguesa começou a ganhar muito dinheiro, a ficar rica, a ter a expansão comercial, e ela começa ali a fazer alianças com os governantes da época, tá? Ao mesmo tempo em que assistia a um movimento de centralização do poder que daria origem aos estados absolutistas, que é Portugal, Espanha, França e Inglaterra. No livro aí, O Príncipe, palavra que designa todos os governantes, a política não é vista mais através de um fundamento exterior a ela própria, como Deus, a razão, a natureza, mas sim como uma atividade humana. O que move a política, segundo Maquiavel, é a luta pela conquista e pela manutenção do poder. Então, no Príncipe, aí ele dá, como se fosse um manual mesmo, dicas, ensinamentos de como conquistar esse poder e manter esse poder, tá? O procedimento do Maquiavel é comparar as experiências históricas com fatos contemporâneos. Então, ele faz um resgate da história com aquilo que está acontecendo na época, a fim de analisar as sociedades e a política. Ou seja, ali ele já está começando a surgir a sociologia, que é uma análise social e política da época. Em algumas passagens, o próprio Maquiavel se torna personagem das situações que ele descreve, por conta da influência que a família dele tinha na política, tá? E a gente divide a obra política de Maquiavel em 4 partes. A primeira parte, ele faz uma classificação dos estados, se os estados são fortes ou não, absolutista ou não, se está ligado à religiosidade ou não. A segunda parte é como conquistar e conservar esses estados, conforme as suas próprias características. Depois ele faz uma análise do papel dos militares dentro desses estados, e aí depois ele dá conselhos aos políticos, dependendo das características desse governo, para a manutenção desse tipo de poder. Então, a gente diz que Maquiavel é o fundador do pensamento político contemporâneo, tá? Porque ele já faz uma análise política e social vigente da época. E ele foi o primeiro a pintar aí os fatos como realmente são, e não como eles deveriam ser, como eram os teóricos até então, principalmente os teóricos da filosofia política. 2 conceitos importantes aí da filosofia de Maquiavel, virtude e fortuna, tá? Então, entre as características que um príncipe deveria conter, Maquiavel acrescenta a virtude e a fortuna. O que é a virtude? A virtude é baseada no conceito grego que significa força, valor e qualidade. Um príncipe de virtude é aquele governante capaz de promover alterações à realidade política existente, longe da ideia de bondade cristã. Então, ele vai agir aí com força, com valores claros, né, valores éticos e morais bem claros, né, e ter uma certa qualidade para poder ter a manutenção do seu próprio governo. E a fortuna é aquele governante que sabe se aproveitar aí da ocasião correta, né? Então, trata-se da ocasião oportuna, um acaso. Em momentos de sorte, o príncipe deve aproveitá-la, aplicar a sua força, valor e qualidade, tá? Então, fortuna é você saber aquele momento certo, quando você está numa discussão política sobre alianças de governo, por exemplo, e aplicar a sua força, os seus valores naquele momento correto, para poder ter a manutenção do seu próprio governo, tá? E aí, um outro ponto importante da filosofia de Maquiavel, da filosofia política de Maquiavel, ele coloca uma questão lá no Príncipe, que eu vou colocar para vocês no Moodle, uma história em quadrinhos, que eu achei do Príncipe de Maquiavel, todo em história em quadrinhos, tá? Ele coloca a questão de que se vale mais ser amado ou temido. O bom governante é aquele que é amado pelo povo, ou aquele que o povo tem medo, né? E o Maquiavel responde da seguinte maneira: o ideal é ser as duas coisas, tanto ser amado como temido, né? Mas como é difícil reunir essas duas coisas, é muito mais seguro, quando uma delas tiver que faltar, ser temido do que amado. Então, os homens têm menos escrúpulos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer, pois o amor é mantido por vínculos de gratidão que se rompem quando deixam de ser necessários, já que os homens são egoístas. Mas o temor, o medo, é mantido pelo medo do castigo, que nunca falha.
Então, segundo Maquiavel, é melhor ser temido, né? Usar do medo e da opressão mesmo, para que as pessoas admirem ou se alinhem ao seu próprio governo, né? Porque o amor, ele se acaba quando por qualquer outra questão. Agora, o medo daquela pessoa de sofrer algum tipo de castigo ou de retaliação é muito maior do que o amor, tá? E isso deixa o Maquiavel famoso porque a gente usa o termo maquiavélico. Um ser maquiavélico é quando se faz temido, opressor, em vez de ser amado. Mas não significa que o próprio Maquiavel era maquiavélico, tá? É uma teoria, uma característica que ele atribui ao príncipe para poder ter a manutenção do seu governo, de ele ser temido e não dele ser amado. Já falo da tarefa aí. Deixa eu voltar só lá para a tela de vocês e falar um pouquinho com vocês. Pessoal, deu para entender, no geral, aí um pouco a filosofia política do Maquiavel? Sim. Sim. Sim? É bem simples, assim, não tem muito de diferente do que a gente já imagina sobre o Renascimento, né? Principalmente a criação do poder absolutista. O que a gente vai fazer? O que eu vou pôr no Moodle para vocês? Eu vou pôr a aula gravada, tá? Eu criei uma pasta só da turma do Butantan. Tô ficando rouca já de tanta aula EAD por aí. Então, essa aula só vocês vão ter acesso, tá? As outras turmas vão ter acesso só à aula deles. Eu vou pôr também um link da História em Quadrinhos do Príncipe de Maquiavel, que é importante vocês lerem, tá? História em Quadrinhos é uma leitura mais agradável, que tá toda a teoria de Maquiavel nessa História em Quadrinhos. Por que eu vou pôr o link e não o PDF? Eu tentei pôr ontem para a turma da São Francisco, e o arquivo em PDF está muito carregado, o Moodle não aceitou. Então, eu vou colocar só o link, tá? É bacana vocês baixarem, tá em PDF, dá para ler no celular, em qualquer lugar. E também vou colocar um material, que é a parte da teoria do segundo bimestre. Por enquanto, a gente parou aí na parte de Maquiavel, na página 4, tá? Então, é bacana você ler, fazer um fichamento e tá com esse material aí presente do seu ladinho nessas nossas aulas EAD, porque a gente vai usar bastante esse material. Na próxima aula, a gente já vai falar de Montaigne e começar a entrar em filosofia da ciência nesse período do Renascimento. Beleza? Turma? Sim. Tá, Lívia, você tá aí? Ah, apareceu aqui no chat, tá. Fala, Lívia, pode falar. Não me deixem falando sozinha, turma. Pessoal, eu tô lendo o chat aqui. Qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail, colocar mesmo lá no Moodle, tá? Não tem problema. Dá uma lida nas questões que eu coloquei para vocês sobre Maquiavel. Maquiavel cai bastante em vestibular aí. E alguns outros recados aí que eu preciso de passar para vocês. Primeiro, aquele nosso projeto que a gente estava fazendo nas aulas de projeto, né? Que é o nosso projeto. Eu esqueci o nome. Isso, podcast. Obrigada, Davi. Projeto do podcast, por enquanto, vai ficar parado, tá? Guardadinho aí. Mas lembrem-se dos grupos, os resumos, tudo bonitinho, que assim que a gente voltar, a gente retoma. Senão não tem como vocês se encontrarem agora para gravar o podcast, para fazer pesquisa. Claro que vocês podem ir fazendo, né? Quando vocês tiverem tempo livre aí, mas ele vai ficar suspenso por enquanto. Quando a gente retomar as aulas, a gente retoma também esse projeto do podcast, beleza? Ok. Então, eu vou parar de falar agora para poder colocar esse vídeo aí lá no nosso Moodle, tá? A gente tem ainda 3 minutinhos aí